Vixe, vocês começaram. Vlau! O que é ser mulher para você? Olá! Olha que incrível, gente, que oi maravilhoso, duplo. Primeiramente, obrigado por você estar participando aqui do Seja Seu com a gente. Paola Oliveira aqui com a gente, falando desse tema tão maravilhoso que é ser mulher, né? E a gente, que é homem, a gente tem muito que aprender. Primeiramente, Paola, obrigado por estar aqui com a gente, conversando sobre esse assunto maravilhoso. Você que é uma mulher maravilhosa, que a gente admira tanto. E é sempre um prazer, né? Obrigada a vocês. Sempre. De revê-los, de bater um papo tão gostoso, que eu já sei que será. Me fala uma coisa, antes de qualquer coisa, o que é ser mulher para você? Vixe, vocês começaram. Vlau! Gente, ser mulher é uma delícia. E eu falo do lugar de onde me encontro, de uma mulher que está se descobrindo, de uma mulher que também vem aprendendo coisas e está vivendo um tempo tão melhor do que as outras mulheres já viveram, né? Eu acho que é um poder, e a gente agora está conquistando um poder com liberdade. Então, ser mulher é muito bom, ser mulher é uma luz e uma descoberta todos os dias. Eu acho que a mulher de hoje, principalmente nas coisas que a gente vê de você, você está em uma desconstrução também, né? Assim como os homens, assim como a sociedade, existe realmente uma desconstrução para uma construção de uma mulher nova, né? Mas eu acho que o tempo inteiro a gente tem que estar se desconstruindo, porque o tempo inteiro estão construindo coisas em cima da gente, né? Eu sou uma figura que tenho, né, muita gente construindo coisas e criando expectativas a meu respeito, mas o tempo todo tem, né? As mulheres estão sempre, a família criando coisas, os relacionamentos, os amigos, a sociedade, então a gente tem que sempre que estar desconstruindo, quebrando as barreiras, o que nos é imposto, para fazer o que a gente acha que deve ser feito, dentro da coerência de vida de cada um. Paola, de todas as pressões que a mulher recebe hoje, né, de ser bem-sucedida, de casar, de ser mãe, estar antenada com tudo que acontece, principalmente nas redes sociais, qual dessas que mexe mais com você? Menina, elas já mexeram. Hoje em dia eu já lidei tanto com essas coisas que não tem, de verdade, assim, não é demagogia, mas quando eu ouço algumas coisas, eu falo, jura que as pessoas ainda pensam assim? Já não me atinge, mas eu ainda olho com olhos estranhos. Mas tem uma coisa que eu acho que pode pegar não só a mim, mas outras mulheres, que é, como fala-se muito em feminismo, em conquistas, né, nesse momento, está muito quente, assim, você não lutou para conseguir isso, então aguenta, sabe? Sim. Ou então seja responsável, antenada, mãe, profissional, seja tudo isso. Acho que tem isso, de você ser responsável pelas coisas que você conquistou, pelas conquistas, pelas batalhas, porque está tudo certo, né? Porque cada um sabe, a gente sabe a importância dessas conquistas e que a gente pode fazer isso, mas sendo uma cobrança não é legal. É sobre congelar os óvulos, né? Eu vi algumas coisas na internet e até no Saia Justa que você participou. Isso para você é uma questão de liberdade, de você ser mãe quando você quiser ser, ou você acha também que existe uma pressão disso na sociedade, na família, na vida, com a mulher mesmo, né? Existe uma pressão, sempre existiu a pressão do casa, família e propriedade, né? Assim, você tem um andamento de vida que você tem que seguir. E eu mesmo sem saber exatamente por quê, porque vim de uma família onde era bem-vindo isso, né? Eu falo um pouco do meu pai, da criação que eu tive, então era bem-vindo casar com um buquê de flor de laranjeira né, e ter filho e tudo mais. Então, assim, eu quebrei
meio sem saber o que estava acontecendo, mas internamente era um lugar que eu reconhecia, assim, então, essa coisa dos óvulos veio, sim, como liberdade, e que meu desejo é que mais mulheres pudessem ter isso como liberdade, tivessem oportunidade de ter isso como uma opção, sabe? E precisa, eu acho, e eu acho que precisam mais mulheres, né, que tenham a ferramenta como você tem, como uma mulher pública, porque assim, de todas, você é uma das primeiras que, pelo menos assim, eu tenho em memória, que colocou isso como uma forma real de defender mesmo, né, essa sua vontade. Porque eu acho que não é toda mulher que, que sofre essa exigência e que segue seguindo essa exigência que existe, mas que também, ao mesmo tempo, defende isso como Verdade. um ponto crucial, né? De você querer ir. É que é uma junção de tudo, né? A gente não está falando só de filhos, está falando de estrutura de vida para ter filhos, condições de ter um relacionamento, a gente está falando de um monte de coisa que é envolvida. Só que para a mulher existe uma coisa que é biologicamente, precisa ser compatível, então é uma junção de coisas. A gente fala de ter independência no trabalho, tem várias mulheres que conseguem, né? Tocar a família, que eu acho a coisa mais linda, porque é, são coisas muito grandes na nossa vida, apesar Sim. de eu ainda não ter filhos, mas eu tenho uma família muito presente na minha vida. Eu sei que família, né, é tudo muito grande. Tem um trabalho também que é também muito potente na minha vida. Então, você colocar isso em perspectiva é que faz você chegar ao ponto de congelar óvulos, por exemplo. Mas tem mulheres que, por exemplo, decidem, assim como eu, não tinha essa expectativa do filho, mas elas decidem, poxa, agora eu vou parar, quero ter, e se abre para isso. Então, eu acho que cada mulher, cada ser nesse mundo tem um andamento de vida, tem as suas escolhas que às vezes elas mudam no meio do caminho. Eu ter a consciência do que eu quero não quer dizer que daqui a pouco as coisas não podem mudar. Isso também é muito legal. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não querer ter filhos agora que me fez congelar os óvulos, porque aí eu tenho a possibilidade de. Mas quem não tem essa opção e se sente pressionada, jamais, mas sente o desejo, tem essa vontade, aí ela se reencaminha. É isso que é legal, é isso que fala, que eu acho que fala sobre liberdade e que fala da gente chegar ao ponto de congelar óvulos e que talvez nem todo mundo chegue nesse ponto, não tenha condições e remaneje a sua vida para que as coisas aconteçam. Mas para mim foi assim. Eu tive a possibilidade de congelar como uma opção de liberdade e como uma opção de que daqui a pouco as coisas podem mudar para mim, né? E aí E eu tive a também possibilidade. congelar necessariamente não quer dizer que você queira ter filho, né? A Terá, mulher que congela. né? Exatamente, exatamente. Me fala uma coisa, sobre essas questões todas, né, que a gente está falando, e principalmente do empoderamento da mulher. Você acha que as redes sociais ela é uma ferramenta importante para o empoderamento hoje da mulher? Eu acho que a rede social ela é tudo. Ela é o que destrói, né? E ela é o que constrói nesse momento. Ela pode destruir, como a gente viu gente, né? As notícias horríveis de gente que foram ao extremo por conta de bullying ou coisas assim, e ao mesmo tempo é uma ferramenta maravilhosa para você pesquisar, para você conhecer mais, para você se conectar com mulheres do mundo inteiro que pensam como você, ou para você tirar, quebrar alguns paradigmas, tipo, sei lá, para quem não entende sobre feminismo, poder ver outras mulheres falando, saber o que é. Então, sim, é uma ferramenta de identificação, principalmente. Quando você abre sua rede social e você vai procurar pessoas com quem você se identifica, quem você acha bonito, ou que você, né, ou que gosta da mesma coisa que você, é uma ferramenta de identificação e com uma abrangência gigante. Então, sim, eu acho que é uma grande ferramenta de, sendo bem utilizada, de empoderamento, sim. E De pra, fortalecimento, eu acho. Porque Então, a gente tem poder quando a gente está fortalecido. Eu acho que é uma ferramenta de fortalecimento, assim, das mulheres e das pessoas que falam a mesma língua.
Mas com as redes sociais, você sente a sororidade das mulheres hoje? Você acha que isso vai demorar um pouco ainda? Você sente, como que você sente a sororidade das mulheres Esse hoje, assim? acolhimento das Porque as redes outras mulheres. sociais a gente tem a oportunidade de ver, né? Os comentários, o que as pessoas estão É. falando. O que você sente, assim? Você acha que ainda vai ser um caminho longo para as mulheres ou não? Menina, a gente foi criada, a gente está falando aqui de desconstrução. Aí a gente vem do machismo, que é uma construção, muitas vezes até feita por mulheres, né? Que Sim, criam seus Patriarcal. homens, que criam seus filhos. tá Pois é. enraizado. Aí a gente fala de sororidade. A gente está falando também de uma coisa que está sendo construída, e não só na internet, né? Não só nas redes sociais, mas está sendo construída. A gente foi, posso estar enganada, mas acredito que a gente foi criada para não ter sororidade com a outra. A gente foi fomos criadas, e eu, né, não me considero uma pessoa tão de antigamente, e a gente foi criada para, né, para não tem uma frase que fala, não, a gente se veste para outra mulher olhar. A gente, né, a gente de uma competição de quem é maior, de quem pode mais. Então, assim, o poder era para si próprio, para rebater a outra. Então, assim, é um momento de construção disso, de que e entre mulheres e entre pessoas, eu diria, no geral, porque a gente fala nesse momento de empatia, fala de, né, de lidar com o próximo, tudo isso é uma construção. Ou a gente temos personalidades, né, cada um tem a sua, mas essa construção de sociedade está caminhando. Espero que o caminho não seja longo, que o caminho seja um passinho de cada vez, mas todo dia sendo fortalecido. É o mesmo que acontece com os homens, com os gays É. principalmente, né? Com os gays também a gente percebe que ainda é um caminho longo, assim, que não existe ainda as letrinhas. Marcelo sempre fala isso, que as letrinhas Não se fala. não se falam, né? Existe uma discriminação dentro do próprio. Mas a gente está se desconstruindo junto Exatamente. e que bom que a gente está se desconstruindo não só sobre as nossas letras. Hoje a gente está interessado nas mulheres, no machismo, mesmo sendo gay, porque mesmo gay também existe o A gay gente é homem. homofóbico, e mesmo assim a gente é homem. Então, acho que é uma desconstrução realmente sem fim. E que bom que agora que a gente, de repente, deu esse boom, né? As pessoas estão enxergando isso. Me fala uma As coisa. letrinhas, eu entendo que vocês falam das letrinhas, que as letrinhas não se falam, mas eu já tenho fama de ser otimista, assim. Eu acredito que a gente vive em tempos melhores do que a gente Sim, já viveu. sim, É sim. que, felizmente ou infelizmente, a gente tem a possibilidade de saber mais das coisas, de estar mais conectado. Então, a gente sabe do que aconteceu muito rápido e lá do outro lado do mundo. Então, isso nos coloca muitas letrinhas, né? Mas eu acredito que elas estão caminhando, sim, para um lugar melhor. Porque a gente está vivendo agora um momento violento, agressivo, polarizado, tudo isso. Aí a gente fala assim, nossa, que tempos horríveis. Sim. Mas eles ainda são melhores do que a gente já viveu. Se a gente for pegar as bruxas lá atrás, que eram Nossa. queimadas em praça pública, e, enfim, e que, infelizmente, a gente tem preconceito com gays e com tantas outras coisas, mas as letrinhas, para mim, elas estão se encaminhando para uma coisa melhor. Os tempos ainda são melhores do que os nossos antepassados já viveram. Ah, não, porque quando eu falo das letrinhas, é que a gente não especificou quais são as letrinhas. Eu falo do GLBTQIA+. São essas. Ah, sim, São dessas. essas. Eu São... achei, Eu não falei eu achei que eram as eram... letrinhas, né? Eu não Eu especifiquei achei as que era uma letrinhas. metáfora. Não. Não, mas eu achei que era uma metáfora, Sim. assim, de coisas que deveriam É. ser mais entendidas e não são. Mas essas Bruno, letrinhas também, sabia? É muito É. legal as pessoas saberem que elas existem, por exemplo. Sim. Elas, para quem não entende ainda, elas sabem que existe. E aí é um caminho, existe, e assim, existe numa condição de respeito muito maior, o que é mais legal, entendeu? Então, assim, quem não conhece, eu sempre digo, se você não conhece, não fala, né? O respeito vem antes da sua informação e da sua opinião, isso também é um fato. Paola, o que a Paola de hoje falaria para a Paola de 14 anos?
Deixa de ser besta, menina. Deixa de ser boba, relaxa nessa vida. Hoje eu estava fazendo um trabalho e uma pessoa falou uma coisa muito legal para mim, foi um super elogio. Falou assim, nossa, eu te conheci há 15 anos atrás e você está mais bonita e mais jovial. Poxa, a pessoa me conheceu há 15 anos atrás e fala que eu estou mais jovial hoje. Eu Maravilhoso, falei, né? nossa, Pelo amor de obrigada. Deus, muito bom. Mas eu acho que a jovialidade não está só na questão estética, mas ela está no interno, no que você, né, respira, em como você leva as coisas. E realmente eu fiz um processo inverso. Eu sempre fui muito dura. Imagina, eu fui criada numa família militar, então era muito dura, muito tensa. Ainda tenho as minhas tensões, as minhas inseguranças, como todo mundo, mas elas se aliviaram um pouco. E eu acredito que esse elogio que eu recebi hoje, que me fez tão bem, vem disso. A jovialidade veio de eu ter amaciado um pouco. É por isso que eu falo para essa moça de 14 anos, relaxa, respira, que você vai aprender ainda muita coisa no meio do caminho, que vai te mostrar o que de verdade é importante nessa vida. Mas é muito legal te ver hoje, mesmo falando remotamente, que a gente não consegue sentir a energia como a gente sente, que você está muito diferente. Em pouco tempo, né? Porque a gente tempo. Fotografou a Wolf em que ano? 2017, mas aí a gente teve alguns encontros depois. É. Você está mais leve realmente, você está com uma outra energia, enfim, era um elogio também. Ai, obrigada. E aí as pessoas falam assim, mas o que aconteceu? O que foi? Tem sempre que ter um motivo, né? Sim. Ou é porque você está namorando, ou é porque você ficou loira. Tem sempre uma questão, mas não é uma questão, assim, um ponto-chave, né? Eu acho que é uma conjunção de coisas, é você deixando coisas para trás, adquirindo coisas novas, porque senão vira só uma chave virada. Adoraria ter, né? Adoraria que as pessoas pudessem encontrar essa chavezinha e virar, mas não acredito nisso. Como que no seu processo com os personagens que você faz na sua carreira, todas as mulheres que você já fez, você acha que você carrega um pouquinho delas? Você empresta um pouquinho da personalidade da Paola? Como que é esse processo na construção das suas personagens?